Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Salve, salve, queridos alunos, professor Caio de História, é um privilégio estar aqui em mais um podcast, no qual vamos desenvolver hoje, junto com a presença do meu companheiro, amigo e também pensador das humanidades, professor Pickles. O Pickles. Satisfação, Caião. É muito bom estar aqui com você, compartilhar esse momento de experiência, né, de aprendizagem, de conteúdo. É uma honra estar aqui no Colégio Protágoras. Muito obrigado, Thalisson. Se não fosse você, não haveria essa estrutura aqui, esse suporte que você nos dá, né? É uma honra também fazer parte dessa equipe maravilhosa do Colégio Protágoras e conduzir os nossos alunos à aprovação, né, Caião? Maravilha. Isso aí. Muito bom. Pickles, um prazer estar aqui com você. Thalisson, muito obrigado. E hoje nós vamos desenvolver, galera, uma das temáticas mais, se não recorrentes, mais intrigantes, instigantes quanto à análise, que é a evolução da política externa dos Estados Unidos da América. Vamos percorrer um longo caminho que vai do século XIX até os dias atuais, por assim dizer, fazendo análises históricas, geográficas, geopolíticas, de comportamento, de sociologia, de questões atinentes à formação da identidade nacional americana, estadunidense, e como que isso se relacionou com o mundo em determinada época, conferindo historicidade, conferindo análise da geopolítica, da geografia e da história em conjunto. Um privilégio. Vou passar a palavra para o Pickles para que ele comece a desenhar o quadro e problematize junto conosco. E nós vamos fazer um bate-bola aqui para tentar compreender um pouco como que esse país se situou ao longo dos séculos para se tornar essa que é uma das maiores nações do mundo, potências do mundo, que com uma hegemonia até então nunca vista. Não há na história do mundo um padrão hegemônico mais forte do que o norte-americano. E não estou falando simplesmente do American Way of Life, não estou falando simplesmente do estilo de vida americano, estou falando de toda uma estrutura de poder econômico, social, político, cultural, né, religioso, que vai sendo criado ao longo do século XIX e XX para se tornar nessa nação que quer sim, quer não, apesar do dragão chinês vir com toda a força, principalmente no século XXI, mas os Estados Unidos ainda é um país que detém a grande hegemonia cultural do mundo, a destacar a quarta revolução industrial, a destacar a sua fase informacional, a destacar a última tacada, a bola da vez, que é a IA. Beleza? Então, nós estamos aí abrindo essa análise sobre a política externa e dialogando da maneira mais ampla possível, trocando ideia, análises, conceitos, teorias, para facilitar para você, nosso querido aluno. Pickles, à vontade, meu amigo. Vamos lá, meu irmão. Thalisson, coloca para mim, por gentileza, o nosso mapa. Meninos, eu costumo dizer, comunidade que está aí nos assistindo, que todos os acontecimentos que são históricos, eles também são acontecimentos espaciais, né? Eles acontecem no local, em algum lugar. E como nós vamos falar sobre a evolução da política externa dos Estados Unidos, a relação com as esferas de influências, outras regiões do mundo, a gente precisa, em primeiro lugar, compreender a espacialização da América do Norte, né, a localização dos Estados Unidos nesse mapa. E aí eu quero chamar a atenção que o processo de ocupação nos Estados Unidos a partir do período colonial, né, a partir do século XVI em diante, ele se dá nessa área que está na porção leste, costa leste dos Estados Unidos. Vamos ver se vai aparecer aí, pessoal, a marcação. Costa leste dos Estados Unidos. Conseguiu ver aí, Caião? Sim. Essa região aqui que ficou conhecida como região das 13 colônias, né? A ocupação inicialmente se dá nessa porção do Atlântico. E eu acho muito interessante a referência que os estadunidenses, que o povo dos Estados Unidos utiliza como o povo que foi escolhido por Deus
para ocupar as terras entre o Pacífico e o Atlântico. A gente vai ver essa formação dos Estados Unidos se dando a partir da costa leste para o interior, né, para o centro-oeste, para o meio-oeste, para o far west. E do outro lado, na porção ocidental, que vai aparecer aqui também para vocês, nós temos a região banhada pelo Oceano Pacífico, né? E os Estados Unidos, ao longo do tempo, se consolidando entre o Pacífico e o Atlântico como uma das regiões ou como um dos países mais potentes do mundo nesses últimos 80 anos, 70 anos, como vocês preferirem. E aí nós temos um outro mapa, saindo aqui do Google Earth, Caião, nós temos um outro mapa que mostra como essas 13 colônias se espacializaram, né, na costa leste, se estendendo ali do Maine, indo até a Geórgia, né, a Carolina do Sul, Carolina do Norte, passando pelo estado da Virgínia, Pensilvânia, Nova York, New Hampshire. Então, o processo de ocupação desse país que vai se tornar a maior potência do mundo na segunda parte do século XX e no século XXI, a partir da costa leste, Caião. Excelente. Primeiro vamos pensar geoestrategicamente. Não há um país com uma estratégia ou uma geoestratégia tão favorecida no mundo quanto aos Estados Unidos, no que diz respeito ao fato de ser banhado por 2 oceanos e, mais do que isso, uma grande extensão territorial. Temos outros países bioceânicos no mundo, sim. Caião, são cerca de 9,3 milhões de quilômetros quadrados, né? Um dos maiores belts greens naturais do mundo. A região do Vale Mississippi-Missouri é disponível e muito propícia à atividade agrícola em alta escala. Um país com uma riqueza mineral, vegetal, hídrica, com redes de navegação fluviais no Colorado, Fantástico. Mississippi, Missouri. Mas é um país que isso não foi conquistado de outra forma, senão com guerras, conquistas, anexações, compras. Então, aquela história das 13 colônias, né, de Maine até a Geórgia, passando pelas colônias do norte, centrais e sul, as 13 colônias, ela vai ser, na verdade, uma história inicial de um povo que vai fazer do século XIX o seu século de expansão e consolidação territorial, de expansão e consolidação do Estado-nação americano. Se você pudesse voltar aquela imagem para mim, Picos, por favor. As 13 colônias. As 13 colônias estão ali, né? Então, presta atenção, gente. Nós estamos falando do primeiro oeste americano. Me dá um mapa, aquele outro mapa que mostra os Estados Unidos como um todo, Picos. Essa. Gente, olha só. Então, agora nós já estamos vendo a ideia do primeiro oeste. Os Montes Apalaches e o Vale do Mississippi trabalham o segundo oeste. O Vale do Mississippi, Missouri, o quarto oeste. E a Califórnia... O terceiro oeste, melhor dizendo, o Vale do Mississippi, Missouri, e a Califórnia, o quarto oeste. Olha o que os Estados Unidos vai se transformar até 1848. Então, para um país que torna-se, digamos, independente em 76, em menos de um século, os Estados Unidos já é um país bioceânico. E nós vamos ver aqui, que os Estados Unidos, ao longo do século XIX, vai expandir territorialmente. Ali tem, nesse mapa, muito bom mapa. Olha lá, presta atenção, a compra da Louisiana. Olha a extensão da Louisiana, gente. Olha o tamanho da Louisiana, que era um território francês. Região que foi anexada em 1803, né? O Thomas Jefferson compra a Louisiana do Napoleão Bonaparte. Vamos dizer assim, claro que eram os governantes. O Napoleão precisava resolver um problema de dinheiro para as guerras napoleônicas e os Estados Unidos precisavam de resolver um problema geoestratégico do seu território. E essa longa faixa de terra, que é do Canadá até o Golfo do México, era uma das terras de Louisiana, terra de Luís, conquistada no tempo do Luís XIII pelo cardeal Richelieu,
que começou com o Canadá francês e ia criando uma linha e um cordão de influência francesa, passando pelo Caribe, pelas Antilhas francesas, a destacar Saint-Domingue, a destacar Haiti, chegando ao norte do Brasil, na França equinocial. Essa porção que foi adquirida pelo Tratado de Versalhes, não o tratado do final da Primeira Guerra, mas o tratado do final do século XVIII, né, de 1783, também anexa território que era controlado pela França. Também. Né? Ou seja, a França era dona de praticamente toda essa parte do meio oeste. Né, dos Estados Unidos. Porque tem um primeiro né? tratado, que é o Tratado de Paris, que consolida a independência dos Estados Unidos. E no mesmo ano do Tratado de Paris, que é de 83, tem o Tratado de Versalhes, que vai ser uma cessão do Luís XVI ao então George Washington, primeiro presidente americano. Essa questão de Versalhes já pega o segundo oeste, já pega os Apalaches até o Vale do Mississippi. Já a Louisiana aí, ó, já pega o terceiro oeste, que é o Vale do Mississippi, Missouri. Uma região riquíssima em minérios, riquíssima em terras, e que os Estados Unidos já está expandindo. Então, Caião, essa região aí, ó, a gente consegue observá-la no mapa, com a tonalidade aí mais clara no meio dos Estados Unidos, bem aonde está essa palavra Estados Unidos, né? Isso. Essa região, ela tem solos agricultáveis, clima favorável, reservas de petróleo e gás, terras raras, né? Todo tipo de recurso mineral que a gente puder imaginar. Quando o senhor menciona assim, Apalaches, né? Os Apalaches seria uma estrutura de relevo planáltico, né, que se forma na costa oeste, na costa oriental. E, inicialmente, na verdade, não é que se forma. Essa área é uma estrutura geológica da era pré-cambriana muito rica em recursos naturais. Aqui nessa porção, ó, de Virgínia Ocidental, Tennessee, pegando aqui a região de Atlanta, Exxonville, essa parte é a parte de relevo planáltico, né, dos Estados Unidos, Kentucky, e aonde nós temos a formação dos planaltos, o Apalache é um deles, né, os planaltos orientais. No centro, as planícies centrais, com solos agricultáveis, a região do Rushing Belt, a região produtora de petróleo e gás, e na costa oeste, as montanhas rochosas, né. Como o senhor bem mencionou, os Estados Unidos é um país bio-oceânico, mas ele é um país de uma diversidade fitofisionômica, botânica, que vai desde florestas orófilas, vegetação temperada, floresta temperada, estepes, pradarias. Ou seja, os Estados Unidos tem de tudo, né, professor? Gente, igual os Estados Unidos, só o Brasil. Brasil e Estados Unidos. Não tem para ninguém. Em relação a essa questão geomorfológica, estratégica, óbvio que nós vamos fazer a nossa análise historiográfica, sociológica, antropológica, para tentar entender como que isso foi decisivo e é. Mas nós temos que ressaltar que os Estados Unidos construiu um modelo de Estado-nação em cima de muita riqueza e, obviamente, em cima de muita guerra, inclusive, inicialmente, internas, né? Porque tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra chamada índio, né, gente? Então, os povos indígenas são os primeiros a sofrerem com esse processo de conquista proporcionada por aqueles que eles chamavam de Yankees. E a gente consegue observar isso no retrato do Destino Manifesto. Destino Manifesto. Professor? A gente consegue ver a Colômbia, a manifestação do Destino Manifesto, caminhando rumo ao oeste, né, as montanhas do oeste, ou a Colômbia britânica, que está na costa oeste. Atrás da Colômbia, nós temos a estrada de ferro, né, os trens, os colonos desenvolvendo a agricultura, a costa leste aqui, ó, com a zona portuária, Boston, enfim. E na frente os indígenas norte-americanos fugindo, né, desse processo de ocupação dos novos ingleses na América do Norte. Exatamente. Né? Aí interessante, porque aí o Piccolo já mexeu com o quê? Já mexeu com a ideia do Destino Manifesto, que é uma obra de 1845 do John O. Sullivan, né, no contexto do governo Polk, agora a gente fala com mais calma, do governo Polk, mas essa ideia da marcha para o oeste remonta a tempos anteriores. Desde quando os Estados Unidos se entendem, as colônias se entendem, o oeste se apresenta como o norte, né? Norte para os pais peregrinos, os Pilgrim Fathers, né? Professor Caio, o senhor falando aí, eu me lembrei
daquela situação que ocorre também na Palestina, né? A ideia de que aquele povo, o povo judeu, o povo hebreu, foi escolhido por Deus para ocupar as terras entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, né? Existe uma semelhança desse ideal, desse povo que está nos Estados Unidos nesses primeiros momentos, de serem escolhidos por uma figura divina para ocuparem essas terras, independente de quem já esteja lá, né? Quem esteja ocupando a região, né? Semelhança, sem dúvida. Os pais peregrinos eram protestantes, calvinistas, fundamentalmente puritanos. Eles chegam em Massachusetts, né? Se você colocar lá no mapa, por exemplo, a primeira experiência colonizadora dos Estados Unidos... Boston? Foi Virgínia. Virgínia. Né? Uma homenagem à rainha virgem, Elizabeth. Cadê aquele outro mapa? Aquele das 13 colônias. Foi homenagem a esse. Não, o outro, por favor. E esse, olha lá. Ó. A primeira experiência se deu na Virgínia, né? Sir Walter Raleigh Lake comandou um grupo de imigrantes predominantemente católicos durante o reinado da Elizabeth, a rainha virgem, daí o nome Virgínia, a rainha virgem Elizabeth, para tentar uma colonização ali e não deu certo, né? Na Baía de Maryland, na Baía da Virgínia, os índios entraram em choque com os índios. Sir Walter Raleigh Lake teve que debandar, é dono da célebre frase índio bom é índio morto. Isso está em 1585, a primeira experiência colonizadora. Alguns povos indígenas, Cherokees, Apalaches, Comanches, pouco mais para cima, os Inuís, né? Isso, Iroqueses mais acima. Quando foi do governo Stuart, de James Stuart e Jaime e Carlos Stuart, primeiro, na Inglaterra, vai haver uma perseguição religiosa aos puritanos e eles vão se estabelecer em Massachusetts, lá em cima. Mais ao norte, né? Lá ao norte, lá na Baía de Boston, e vão fundar um povoado chamado Plymouth, que é o primeiro núcleo dos pais peregrinos, os Pilgrim Fathers, né? Os pais peregrinos, os fundadores da nação americana, nos quais os americanos acreditam ser herdeiros desses, que para cá vieram para cumprir o desígnio de povoar essa terra. Então, existe essa ideia de uma terra prometida a eles, ou um desígnio divino enquanto predestinação. Existe. Claro que não é a mesma ideia de Canaã, não é a mesma ideia traduzida em relação aos judeus, porém, é uma ideia de uma promessa, né, de um destino que lá na frente será traduzido, redimensionado, ressignificado para o destino manifesto, no contexto da potencialização da Marcha para o Oeste. Claro que é embrionário, mas Massachusetts, Boston, Plymouth, Boston, Massachusetts, sempre se apresentam como o início, a origem. E todo ano, em ação de graças, homenageiam na última quinta-feira de outubro, com um jantar, com aves de rapina, com pratos à base de milho. Vieram muitos judeus, né? Nessas Vieram primeiras, também, né? também, mas na primeira leva vem mais puritano. Porque os judeus vão chegando. Inclusive, quando tem a expulsão dos holandeses daqui do Brasil, quem funda Nova Amsterdã, na ilha de Manhattan, são judeus que saem do Brasil para fundar um povoado judeu ali. Então, o embrião de Nova York é judaico. Caio, interessante. E é holandês, incrível. Boston, ela então pode ser entendida como o início desse processo de ocupação, mas também encerra o ciclo desse processo de ocupação com um daqueles eventos emblemáticos, a festa do chá de Boston, né? Um dos eventos da independência, né? Que remete Mas olha o tanto que aquilo ali é emblemático, né? O The Boston Tea Party, a festa do chá do Porto de Boston, ele é emblemático porque ali é como se tivesse mexido na cozinha deles. Ali mexeu assim, você entrou na sala da casa, na mesa em que todo mundo jantam, e você promoveu, por exemplo, um atentado contra colonos que queriam comercializar o chá e seus produtos, e a Inglaterra, de maneira desrespeitosa, ordenou a morte desses colonos. Quer dizer, tem todo um símbolo ali, como tem uma maratona de Boston todo ano, né? Um atentado terrorista de Boston há tempos atrás, é como se desse um tiro, entre aspas, ou como se lesasse a alma, o coração estadunidense, onde tudo começou. Então, essa ideia da Marcha para o Oeste, que nós estamos falando do século XIX,
e que vai ser um dos marcos da política imperialista norte-americana, e que não é necessariamente uma política externa, mas é uma política de conquista que envolve países. Que envolve política externa. Política externa, por exemplo. Você volta lá, por favor, naquele mapa que tem as anexações. Olha lá. México anexado da Espanha. Né? Olha aí, vamos lá. Compra da França em 1803, Lusiânia. Depois a gente vai ter... Compra da Espanha da Flórida, a Flórida. A região lá do Alasca comprada da Rússia, já no lá, final do século XIX. Que é um dos estados desconexos, né? Olha o território cedido pela Inglaterra, em 1846, na Eterna Paz de Gandhi, lá fechando o paralelo em cima. Olha a compra do México, na verdade não foi uma compra, foi uma conquista. O México foi obrigado a vender essa grande parte aí que está... 1853, amarelinho no canto aqui, né? Exato. E depois a conquista da Califórnia, que é uma guerra contra a Espanha, envolvendo os rancheiros espanhóis em San Diego, em Los Angeles, olha o nome, San Diego, Carlos, Los Angeles. Esse processo de ocupação que se dá nas 13 colônias, ele gera uma diferença de processo de ocupação entre norte e sul. Sim. As colônias do norte com o objetivo de desenvolver o comércio, de fixar, e as colônias do sul com o objetivo de produzir e exportar as mercadorias, as plantations, o tabaco, a gente pode colocar o chá também, outros gêneros, o algodão. Então, enquanto o Sul mantinha uma forte relação com a Europa, o Norte mantinha um interesse de povoar, ocupar, desenvolver internamente. Né? Isso. Essa linha mais ligada às farms, né? As pequenas propriedades, as propriedades familiares, que vão ter uma lógica mais de subsistência, monocultura, voltada ao mercado interno. Caio, eu tenho um nome muito forte aqui para te dizer, para a gente desenvolver esse novo momento aqui do podcast, do podcast, que é o presidente James Monroe, entre 1817 e 1825, aquele autor da doutrina Monroe, a América para os americanos. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque a gente tem que entender que o James Monroe, põe uma imagem dele aí, do James Monroe, esse é o Theodore Roosevelt, põe uma imagem do Monroe, olha lá, ó. Esse companheiro que aí está, e que foi 2 mandatos nos Estados Unidos, 1817 a 25, ele foi um diplomata e jurista americano e chegou ao posto de presidente americano. Ele era um homem de extrema capacidade intelectual, um cara de extremo diálogo. Para vocês terem uma ideia, o James Monroe, ele fez parte da comitiva americana no Congresso de Viena. Era um diplomata, né? Um diplomata. Um negociador exímio. Exímio. Quando houve, por exemplo, o Congresso de Viena, as rodadas de Viena pós-queda do Império Napoleônico, o James Monroe foi o representante dos Estados Unidos no Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi a primeira tentativa de solução diplomática para o mundo ocidental. E quando a doutrina Monroe, enfim, foi proposta pelo James Monroe, os Estados Unidos ainda não havia se consolidado como Estado que a gente conhece hoje. Esse é o ponto, você tocou num ponto muito interessante. Quando o James Monroe governa, os Estados Unidos tinha compro a Louisiana, volta no mapa. Quem que era os Estados Unidos do Monroe? A gente tem que entender isso para nós compreendermos. Galera, os Estados Unidos do Monroe vai até essa parte amarela, ocre aí, ó, exatamente, da Louisiana. O Monroe, quando ele defende a doutrina Monroe, ele está mandando um recado direto para o Congresso de Viena, um recado direto para a Santa Aliança, um recado direto para uma tentativa europeia de restauração do antigo regime. Como eu aprendi com o senhor, não mexa com os Estados Unidos, não mexa com a América. Não né? mexa com os Estados Unidos, princípio da soberania nacional, princípio da autodeterminação dos povos. Os Estados Unidos não tinha nem consolidado ainda o seu território. Então a doutrina Monroe não é uma doutrina essencialmente expansionista, quando se diz para outros países. Ela é uma doutrina em que os Estados Unidos ainda está buscando consolidar seu território. Por quê? Porque já está na polpa, já está na mira o Oeste, já está na mira o Pacífico, Caio, mas os Estados Unidos ainda não havia consolidado a sua estrutura territorial de leste a oeste. E coincide com muitos processos de independências na América Central, na América do Sul, no século XIX. E né? o Monroe está dizendo para as Américas, não deixem.
Não deixem a Europa recolonizá-los, não deixem lesar o princípio da determinação dos povos, não deixem lesar o princípio da soberania nacional. Façam aí o que nós faremos aqui. Os Estados Unidos já tinham batido a Inglaterra em 2 guerras, na primeira guerra de independência e na segunda guerra de independência que começou com Thomas Jefferson. A primeira guerra de 77 até 83. E a segunda termina em 1815, começa no governo Thomas Jefferson e termina em 1815, no qual os Estados Unidos já define o paralelo de divisão com o Canadá. Paralelo 17? Paralelo 17, que define a paz eterna de Ghent. Então, quer dizer, você vê que claramente os Estados Unidos estão buscando se consolidar como nação. O John Quincy Adams, que vai ser presidente depois do Monroe, era secretário do Monroe. Inclusive, a frase América para os americanos é do John Quincy Adams, que a é ideia, filho do fortalecimento da influência continental. Exatamente, né? para dizer, ó, estamos aqui, o continente existe, nós estamos sedimentando uma nação. Os Estados Unidos está muito mais preocupado nesse momento em se consolidar como país do que necessariamente expandir. E preocupado com as instituições, né? Total. Para manter relação com a Europa, ele vai ter que criar e consolidar um Estado nos moldes europeu. Pega o index dos presidentes americanos. Primeiro presidente da história dos Estados Unidos é o George Washington, faz 2 mandatos. Depois o John Adams, confere? Certo. Que é o pai do John Quincy Adams, que vai ser presidente depois do James Monroe. Depois vem Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, 2 mandatos. Aí vem Alexander Hamilton. Não, depois nós temos o Madison, né? James Madison. Depois James Monroe. James Monroe. Cara, os 5 primeiros presidentes dos Estados Unidos são diplomatas, diplomatas, não, mas são juristas, são caras de uma competência da geopolítica, uma competência da teoria política, uma competência jurídica. Eles estão utilizando aqui contra a influência europeia os fundamentos que os próprios europeus criaram e consolidaram. Que é o liberalismo. Então, assim, você vê, o cara mais fraco de teoria desses aí é o George Washington. Fantástico. Mas, apesar de fraco, é o líder da independência e era advogado militante. Então, quer dizer, além de fazendeiro. Então, você percebe que os caras que construíram essa nação americana estão pensando na lógica dos Estados Unidos. Agora, é claro, índio bom, índio morto, né? Não vamos negligenciar. O processo de conquista se dá do mesmo jeito. Claro, né? Genocídio, claro, etnocídio. Claro. Agora, por exemplo, o Monroe... Aquisição de terras. O James Monroe é um cara contraditório. Por exemplo, ele tinha um projeto para a África. Para os afro-americanos livres, que era criar uma colonização de afro-americanos na África, criando um Libéria, país né? chamado Terra da Liberdade, que é a Libéria. Inclusive, nós estávamos comentando, a capital da Libéria é Monróvia, e é Monróvia em homenagem ao James Monroe, porque a construção da Libéria tem tudo a ver com Monroe, no sentido de dar solução para os afro-americanos. E a solução é um tanto quanto controversa. Segregacionista. Segregacionista. Vamos juntar todos os africanos e mandar de volta para a África. Isso, mandar. A ideia de criar também uma espécie de Estado supremacista, né, professor? Você pode, assim, a questão da supremacia, ela não está tão consagrada nesse momento ainda. Veio um pouco mais tarde, com a questão da Guerra de Secessão e aí a criação da supremacia branca. E a KKK é o maior exemplo disso, a Ku Klux Klan. Mas já existe uma ideia de que a solução era segregar. Mandar de volta para a solução era pegar os negros, os pretos livres americanos e mandarem. E aí os afro-americanos falaram, não, nós somos afro-americanos, nós queremos... E essa política ela se estende até a primeira metade do século XX, né? Sem dúvida. Em 1950, 1960, a gente vivia a política de segregação racial no seu auge. Isso. Né? Não mais colava essa ideia de fazer voltar para a África. Mas havia, por parte dos afro-americanos, uma forte política de identificação para permanecer no território. Então, a política do Monroe, o Monroe, diplomata, é um cara também do seu tempo, a gente tem que levar em consideração isso. Mas é um cara do seu tempo que pensa com bases segregacionistas, apesar de ainda pensar a solução para os pretos livres. Quer dizer, é um cara que ainda pensa a solução. Thomas Jefferson também tem algumas colocações nesse sentido do que fazer com a escravidão, mas sem ter força para tocar na escravidão.
Então já havia uma reflexão sobre isso. Mexia também com o interesse, com o poder de muita gente nos Estados Unidos, né? Donos de fazendas, donos de escravos, né, professor? E Muito pessoas que interessante. foram decisivas no processo de independência. Então já são homens que pendulam para tentar solucionar algo que naquele momento era insolucionável, vamos Então, dizer a assim. identidade dos Estados Unidos como Estado-nação se consolida a partir de um processo de expansão, ocupação, formação do espaço interno do país, né, enquanto Estado-nação, por juristas, por diplomatas, por homens da lei. E pelo povo na construção da identidade. Parte do povo, porque os negros e os indígenas Isso. ficaram de Mas fora. aí que tá. Aí que é massa. Porque tanto os pretos quanto os índios, extremamente marginalizados, não abriram mão de ser americanos. Fantástico. Quer dizer, isso aí é uma coisa interessante. Eles não abriram mão, né? De ter a música americana, de ter o culto americano. Então você pega o filme que premiou o B. Jordan como melhor ator esse ano, que foi Pecadores, né? O que Pecadores é? É um thriller, mas é um grito do blues, do jazz, da música negra americana. Really Reaching Isso. Blues. Um grito para dizer, ó, Só nós me estamos lembro lutando contra os demônios. Só me lembro das plantações de algodão nos estados do Isso, sul, né? isso. Alabama, Isso. Carolina. E nós estamos lutando contra os demônios. Você assistiu o filme? O filme é assim, ó. Eu assisti Eles o estão trailer. lutando contra os demônios. Indicado ao Oscar. Mas muitos se tornam demônios também. Quer dizer, existe uma análise ali muito interessante de como os pretos vão buscar ser pretos, vão buscar ter sua fé, seu single, sua música, né? E Eles aí trazem a identidade a identidade afrodescendente, afrodescendente, né? Daí vem o rock, daí vem o jazz, daí vem a soul music. Professor, né? Que ela é afro, Esse ano, um conselho da na ONU... sua origem, eu digo. Um conselho da ONU reconheceu a escravidão como um crime hediondo, né? E os Estados Unidos foi um dos países que, no conselho da ONU, votou contra o reconhecimento da escravidão como crime hediondo internacional. Sendo que naquela época ele já era contra a escravidão e já pensava numa maneira de resolver esse problema, né? Se é que nós podemos chamar assim. Se não contra, era um problema que afetava muitos líderes. Muitos se inquietavam com isso sem ter força para mexer nas estruturas. E, assim, o Thomas Jefferson tem algumas falas nesse sentido, apesar do Thomas Jefferson também não conseguir deter, em algum momento também ele foi acusado de ser escravocrata. O James Monroe tinha essa inquietude, mas ainda era uma coisa muito arraigada na estrutura de poder americana. Então, o Monroe foi importante para definir os limites geopolíticos, institucionais, jurídicos. A gente pode dizer que a doutrina Monroe, de alguma forma, ela incentivava processos de independências, sobretudo para afastar a influência europeia do continente americano, para que depois os Estados Unidos, depois de se formar e se consolidar, ele assumisse o protagonismo como potência regional no continente. Eu acho que essa é uma excelente análise, porque se você pegar o pan-americanismo do Bolívar, o bolivarianismo, a tentativa de formar uma ampla confederação entre os países hispânicos latino-americanos, a proposta do pan-americanismo é republicana, e não é uma proposta republicana outra que não fundamentada nos ideais dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos é o país referência. Então, a doutrina Monroe dialoga com o pan-americanismo, com o bolivarianismo, dialoga com as especificidades e diferenças. Mas o Bolívar era alguém afeito ao modelo republicano norte-americano. Caio, para a gente ir para a próxima etapa, para o próximo momento, porque primeiro ele expande internamente, na tentativa e na consolidação de se formar como Estado-nação, como povo, como identidade, mas depois ele vai expandir essa influência para esferas de influências dentro do continente americano. E a América Central é o primeiro passo. É o primeiro passo. O que a gente tem que entender? Tem um governo muito importante, que ele é pouco citado, que é o governo do James Polk. O Polk governou os Estados Unidos de 46 a 50. E o Polk, que é uma pessoa controversa, porque muitos afirmam que ele era um mau caráter, inclusive
Alguns afirmam que ele matou o seu concorrente à presidência. Tem uma forte acusação de que ele mandou assassinar o principal concorrente dele à presidência, ele que já tinha perdido uma eleição e perderia outra. Quer dizer, tem alguns pontos diferentes. Controversas, né? Controversos. Mas o Novas, Polk, os Estados Unidos sempre foi controverso com seus presidentes. Controverso. Mas o James Polk, ele lançou o Colorário Polk. Colorário é um conjunto de princípios, de valores e de atitudes governamentais que marcam determinada época, determinado governo. Já podemos chamar de política externa? Aí já tem uma coisa. Porque o Colorário Polk, que vai de 46 até 50, ele vai fazer uso do Destino Manifesto, inclusive a data de divulgação do livro do John O. Sullivan é justamente 1845, que abre para o governo Polk em 46. É o primeiro ano, né? Então, esse Destino Manifesto. Aí vem a anexação do Texas. Guerra Mexicano-Americana. Guerra México-Americana, quando os Estados Unidos anexa mais de 300 mil quilômetros quadrados de área, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em que ele anexa grande parte daqueles estados, Novo México, Oregon, Arizona, né? Tirando a Califórnia ali, o Utah... O Oregon é lá em cima, na fronteira com o Canadá. Não, então joga para baixo, errei. Então errei. Pega Novo México, Arizona, Utah para baixo. Aí tem o que ali, hein? Aqui a gente tem Oklahoma, Kansas, Arkansas, Missouri, Novo México, Nebraska, Colorado. E Colorado. Então, nesses 300 mil quilômetros quadrados, o Novo México, os Estados Unidos já anexa grande parte do território. E o Polk, ele financia a inicial guerra daqueles que habitavam a Califórnia contra os rancheiros californianos, para a independência da Califórnia em 48 e depois a anexação da Califórnia aos Estados Unidos. E algo muito importante que estava acontecendo, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo, era a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial em curso, e os Estados Unidos não tinham ainda consolidado seu território de leste-oeste. E eu acho interessante que ele inicia esse processo de consolidação do território no oeste, justamente em áreas produtoras de petróleo, né? Sim, apesar do petróleo ainda não ser a riqueza, e o próprio ouro da Califórnia, um detalhe curioso, ele é descoberto em 48. O senhor é uma enciclopédia. No mesmo ano, um detalhe, no mesmo ano da conquista da Califórnia, mas depois. Então, o ouro não foi o que levou à necessária conquista da Califórnia, porque a grande reserva é posterior. Então, a corrida do ouro na Califórnia é posterior à anexação da Califórnia. Então, a Califórnia é muito mais geoestratégica e os ranchos e as riquezas dos ranchos californianos do que necessariamente o metal e depois o petróleo. O acesso ao Pacífico é mais importante que o ouro. É fechar essa cadeia, é fechar esse lado. Então, dá um mapa aí para nós. O tanque é massa. E torna-se mais claro para a gente entender o tamanho da geopolítica americana. Eles consolidam esse país que vai lá da costa leste até lá, Los Angeles, até a capital da Califórnia. San Diego, Sacramento. Olha os nomes, tudo espanhol, gente. Santa Mônica. Já na fronteira Tijuana, né? Já no México. Olha aí, galera. Tudo aí, ó. San Diego, Tijuana. Olha aí, galera. Tudo aí, ó. Certo? E a linha é extremamente reta, né? Extremamente reta. Linear. Artificialíssima. Não foi levado em consideração aspectos naturais. O objetivo era territorial mesmo. Muito menos culturais, muito menos étnicos, territorial. É o famoso Tex-Mex. Exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, você fecha esse grande país, vamos dizer, de leste a oeste. Você fecha esse país. E ainda vem as riquezas relacionadas à mineração, e aí depois vem as riquezas relacionadas ao petróleo, mais para o final do século. Uma figura muito importante da indústria do petróleo nos Estados Unidos, que surge ainda no final do século XIX, é o John Davidson Rockefeller. Rockefeller. Da empresa Standard Company, né? Oil Company. Primeiro ela surge lá na Pensilvânia, depois ela expande para a Califórnia, porque encontra petróleo também na Califórnia, né? E aí depois ela faz um processo de unificação e se torna a Standard Oil América do Norte ou Standard Oil Estados Unidos, né? Que é a Trust, né, que a gente mencionou anteriormente. A empresa que controla outras empresas. Na Pensilvânia, na Califórnia,
também um pouco nos estados ali da costa leste. O John Davidson Rockefeller vai se tornar o homem mais rico do mundo em 1895, por ocasião da lei Sherman, a lei antitrust, que obriga a empresa dele a se derivar em 33 empresas. Fantástico. O homem mais rico do mundo vai estar nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Já um sinal do que estava vindo por aí. Só que aí, então, a gente voltou, a gente estava falando do Colorado Polk, 46 e 50, quando consolida a Marcha para o Oeste, tendo como base legitimadora o Destino Manifesto do John O. Sullivan, que era uma teoria já recorrente nos Estados Unidos, mas que foi instrumentalizada, teorizada, simbolizada por ele no livro, o Destino Manifesto. E o Destino Manifesto já é um retorno à saga dos Pais Peregrinos, como você bem disse naquela imagem, referindo à Colômbia e tudo mais. Só que aí tem que fazer o ajuste. E é o ajuste que você mencionou há tempos agora. Qual é o ajuste? Entre o Norte e o Sul. Entre o Norte, o Sul e o Oeste. Havia uma diferença. Tanto na ocupação quanto na ideologia de cada... E quanto ao modelo econômico, e quanto à ideologia. Os rumos do país, o que os Estados Unidos deveriam ser depois. Ao protecionismo, à flexibilização. Vai abolir a escravidão ou não. E aí vem o Abraham Lincoln. Fantástico. O governo de Lincoln, de 1861 a 1865, a preservação da União, evitou intervenções europeias e também apoiou a Revolução Industrial. Exatamente. E para isso ele precisava de protecionismo alfandegário, ele precisava de reforma do sistema financeiro, ele precisava de acabar com a escravidão como um símbolo de atraso do capitalismo, mas ele mexeria na estrutura da plantation açucareira, algodoeira do Sul. Tabaco, né? Então, chá. Ele precisava quebrar com as estruturas que não condiziam com o capitalismo punjante de uma segunda revolução industrial. Então, não cabia a escravidão dentro da revolução, né? E aí, qual que é a ideia dele? Eu preciso fortalecer o princípio federativo. E da liberdade. Eu preciso defender a união, eu preciso dos unionistas. E aí, os confederados do Sul, de Jefferson Davis, vão bater de frente contra essa ideia de uma política fiscal unitária, de uma política protecionista para valorizar a indústria interna, de uma política de mão de obra assalariada quebrando com a mão de obra escrava, que era uma das marcas do Sul. E aí a Guerra Civil Americana, a terrível Guerra Civil Americana, que dividiu americanos, que matou em torno de 500 mil pessoas, que é um dos pontos centrais da história americana, sensíveis, é um dos mais sensíveis pontos de você falar com o americano médio. E entre o James Polk e o Abraham Lincoln, nós temos a expansão da influência para o Caribe. Isso. E nós temos a expansão da influência para o Pacífico. Exatamente, porque já começa a expandir tentáculos. Tentáculos esses que vão ser maiores depois da secessão. Ou seja, surge a política externa. Aí, exato. Aí já vem, depois da Guerra de Secessão, depois do ajuste, vem a necessidade de crescer. Aí o Caribe, né, Caribe Sea, o Mar Caribe e o Pacífico passam a deixar de ser algo que está na mira, mas algo para ser atirado. Então, por exemplo, vai ter uma empresa americana chamada United Fruit Company. United Fruit Company, Companhia das Frutas Unidas, que nada mais é do que os Estados Unidos começar a intervir no Caribe para produzir ali tabaco. Plantations, né? Plantations, banana, laranja, enfim, frutas cítricas. Nessa daí entra Cuba, Panamá, Guatemala, Nicarágua, os países do Istmo. Vai embora. O Panamá, o canal do Istmo, né? E aí tem o processo do Panamá em relação à Colômbia para ter independência. Aí percebam que já está na mira. Não, então tá bom, agora fizemos assim. Então vamos lá. Formamos internamente. Isso, vamos resumir. James Monroe falou assim, não toca aqui não, a América é para os americanos. Inglaterra, você já levou 2 tacas nossas. Uma na independência, outra com o Thomas Jefferson. Quer levar outra? Não, Inglaterra, não, quero que vocês se tornem independentes. Nós já perdemos vocês, agora queremos que Portugal e Espanha percam os deles. Olha lá. Aí o James Monroe, processos de independências na América do Sul e na América Central. América para os americanos, né? Os Estados Unidos já tem a Louisiana e tal, mas os Estados Unidos faltava chegar no Pacífico, no Pacífico, para fechar o bioceanismo, para fechar o aspecto bioceânico. Aí vem o Polk com o Colorado Polk. Falei assim, pronto, agora somos bioceânicos. Tudo bem, nós somos bioceânicos, mas tem um norte industrial, com propriedades
minifundiárias, O sul policultor, colonialista. o sul ainda com a plantation e o oeste que nós não sabemos o que é ainda, aquele tanto de povo doido que E é tá muito usando, grande, que está né? usando calça jeans. Compreende ou não? Então, Território Levi enorme. Strauss, está usando a calça jeans. E até certo ponto também inóspito, né? Levando demais. em consideração as características das montanhas rochosas. Demais, demais. Aí vem a Guerra de Secessão e resolve isso. Pronto, agora nós somos uma federação unida, unionismo. O senhor falando aí, eu costumo dizer nas minhas aulas de China, durante a Segunda Guerra Mundial, que haviam 3 Chinas. Eu quero trazer essa comparação para os Estados Unidos. Haviam 3 Estados Unidos da América do Norte em um só, né? Isso. E tinha que buscar essa união. Fantástico. Cara, aí o tanto que ele é um país programado para vencer. Né? Eles se programaram para vencer, índio bom, índio morto, mexicano rodou. Fomos né? escolhidos por Deus para ocupar as terras entre o Pacífico e o Atlântico. Manifesto, traduzindo essa ideia do Destino Manifesto como base, né? Eles são nascidos para vencer, tudo bem. Aí o que acontece? E agora? Nós já temos um protecionismo fedegário, nós temos uma indústria punjante, nós temos a reforma do sistema financeiro, então está resolvida as finanças. Nós temos uma padronização monetária, nós temos ferrovias. Pega esse dado, em 1870, 1870. Os Estados Unidos já tem 95 mil quilômetros de malha ferroviária. Até hoje continua entre as maiores malhas ferroviárias do mundo, o primeiro lugar, do né? mundo. Se não o primeiro lugar, um dos maiores. A China vem em segundo. Pois é, 95 mil quilômetros de malha ferroviária, ele tinha em 1870. O Mauá, um dos motivos do Mauá quebrar a primeira vez, foi ele querer fazer a leste-oeste. Em 1860 e algumas coisas quebradinho. 13 quilômetros de estrada de ferro no Brasil. E né? ele começou a querer fazer a leste-oeste e foi boicotado pelo Império, enfim. Pensou que ia conseguir o apoio dos ingleses, como na primeira vez, né? Não conseguiu, o Dom Pedro II também deu uma lencada. Enfim, o Mauá quebrou a primeira vez, depois ficou rico de novo. Mas não tão como era. Então, o Mauá está lutando. O Brasil agora tem uma Norte-Sul e agora fechou com a China, por meio do BRICS, né? A construção da Leste-Oeste, né? Transpacífico, que vai lá de Ilhéus até Xangai, no Peru. O Brasil vai conquistar, no século XXI, o que os Estados Unidos já tinha. Em 1850, 1870. No 19. Programado para vencer, para ser potência. Aí você faz assim, ó, 95 mil quilômetros, já tem ferrovias sangrando assim. Aí tem já hidrovias do Colorado, do Mississippi, do Missouri, entrando para dentro do território. E fora o Colômbia transporte, também, né? O Rio Colômbia, que integra já na porção noroeste, né? Já com o Canadá. Exatamente. Esse eu nem pensei aqui, nem tá no meu radar. Excelente lembrança e aprendizado. Enfim, cara, aí ele falou assim... Montana, Oregon e o estado de Washington, pois né? Seattle. Aí. Agora nós estamos... Portland. Agora nós estamos resolvidos. Mas agora tem que crescer. Para fora do continente norte-americano. Agora chega. Então vamos... Agora o mundo é pequeno. Vamos para a América Central? Vamos para o Big Stick? Agora vem o Big Stick. Põe a imagem do homem. Antes de chegar no Big Stick, a gente combinou aqui, eu e o Caio, para falar sobre o Alfred Thayer Mahan, que é um general dos Estados Unidos, que também era um diplomata, que também tinha uma capacidade de interlocução com outros países muito grande, e que foi um dos mentores do Theodore Roosevelt, né, do Ted Roosevelt. Professor dele, um dos orientadores dele. E a teoria do poder, anota aí, meninos, poder naval. A ideia de que para os Estados Unidos continuar com seu processo de expansão, de agora consolidação do seu imperialismo no continente, ele vai ter que controlar primeiro o Caribe, Canal do Panamá, ali no Caribe, e a América do Sul, posteriormente, né? Então, é a ideia de se tornar uma potência, primeiro, regional, para depois se tornar uma potência mundial. Ele segue a cartilha, né? Excepcional, porque assim, ó, quer ver? Vamos pensar o que está acontecendo no mundo. Nós estamos em 1890. Inglaterra, França e países europeus a todo vapor para o continente asiático, africano e Oceania. Neocolonialismo. Neocolonialismo. Os Estados Unidos já sabia que não ia para lá, então ele vai para onde? Vai para a América. Aí pega aquela charge, por favor, da doutrina Monroe. Não, a charge do Big Stick. Que tem o Theodore Roosevelt, essa.
Dá para ampliar um pouquinho? Dá sim. Olha só, o Mar Caribe e o Theodore Roosevelt com um grande porrete na mão. Puxando um barco, né? Puxando um barco. Então, olha a esquadra naval, olha o Mahan aí, o seu mentor, sabendo que essa conquista passaria por um poder naval. Que ele já tinha dominado o continente. Já tinha dominado o continente terrestre. Ele não queria um domínio terrestre, mas ele queria dominar com áreas de influência econômica e política, mas necessariamente não era de ocupação. Fantástico. Tanto que os Estados Unidos conseguiu fazer o quê com o Panamá em 1904? O Panamá era um estado colombiano e ele conseguiu comprar deputados e senadores colombianos para criar um estado do Panamá e construir no istmo do Panamá, que já tinha ali uma passagem, um canal. E o Panamá já vinha de um processo de dominação de franceses e ingleses, E né? já tinha toda a construção, inclusive do Fernando La Salle, do dono da empresa de engenharia francesa, que é o mesmo que vai construir o Canal de Suez. Canal de Suez. Eu estava vendo sobre o Canal de Suez, foi construído de forma braçal, né? Praticamente manual. Não haviam equipamentos de engenharia sofisticados naquela época. Foram 98 quilômetros de canal aberto no braço. No braço. Pega um mapa para mim, que pega ali o Mar Caribe e o Panamá, para nós entendermos uma coisa. Ó, primeiro eu quero mostrar para o senhor mencionou aí com muita relevância o canal, né? O canal. Foi construído no final do século XIX, ele liga o Mar do Caribe, ou seja, aquela porção do Oceano Atlântico Central ao Pacífico, e aí nós temos de Colón até Fuerte-Coble, nós temos o canal atravessando o Istmo do Panamá. É possível, professor Caio, a gente entrar e ver um trecho do canal, né? Olha que chique. Vamos entrar aqui, ó, exatamente num que local não de é eclusas. Um rapaz da geração Millennials falando com um cara da geração X. Estamos lá no canal do Olha Panamá. aí. Vejam. A infraestrutura de eclusas, rebocadores, né? Existe uma diferença de altitude entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, então ele funciona com um sistema de represamento da água para tornar possível o trânsito de embarcações de um lado para o outro, né? Fantástico. Canal esse hoje que caiu em muito desuso, ainda usa, mas caiu em muito desuso, por dois motivos. Primeiro, porque a costa abre lá. Olha, vamos lá no canal primeiro. Olha que chique. Que é isso, meu garoto? Fantástico, né? Fantástico. O sistema de eclusas e o rebocador. Olha que Porque massa. quando o navio entra no canal, ele precisa desligar o motor, ele passa a ser rebocado por um barco menor, né? Ou puxado pela linha férrea ou por outro rebocador. Pensar que isso foi construído no século XIX, olha só a vista aérea do canal. Que legal. Isso aqui é um rebocador, né? Um barquinho legal. menor. Que massa. E o canal caiu em desuso porque os grandes navios de hoje têm um calão que não permite atravessá-lo, mas, principalmente, abre o mapa lá para mim, por favor, dos Estados Unidos, leste-oeste. Mas, principalmente, porque a costa oeste americana hoje é composta pela Grande Califórnia, né? O PIB da Califórnia é o sexto PIB do mundo, né? Mundo, isso é impressionante. Se fosse um país, seria a sexta maior economia do mundo. Se a Califórnia separasse dos Estados Unidos, já nasce como o sexto país do mundo. O que vocês acham, galera? Já é maior que o Brasil. O que vocês acham? É um estado. Fantástico. É um estado. Fantástico. Ô, gente, não se esqueçam. O PIB americano é de 28 a 30 trilhões de dólares. Mas a dívida é 37 trilhões. Isso. O PIB chinês é de 18 a 20 tri. Mas os Estados Unidos devem mais que a China. Mas o mundo ainda gira em volta dos Estados Unidos. Gente, cuidado. Dólar. Tem um fenômeno chinês aí, inteligência artificial. Cuidado, gente. Tem um fenômeno chinês aí, mas os Estados Unidos ainda é uma potência. Cuidado com isso. Né? Nós estamos vendo a China aí. Se a China for respeitar as instituições, né, do mundo global, ela também não tem interesse de ocupar o espaço que os Estados Unidos ocupam no mundo. Não. Até porque ela chamaria muitas atenções para ela.
derrubar o dólar e colocar a moeda chinesa como a principal moeda do mundo, isso requer enforcar os principais parceiros comerciais da China, inclusive os Estados Unidos. Inclusive a desvalorização cambial que a moeda chinesa precisa para garantir a exportação. E eles compram a dívida americana. Sem dúvida. A China ela quer mandar na zona de influência dela. Crescer mais um pouco, aproximar, mas não sei se passar. Super massa, o que já seria ótimo para a China, eu penso. Um país até 30, 40 anos atrás miserável, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração. Miserável, gente, pelo amor de Deus, essa fala minha, cuidado com o peso dela. Miserável para os padrões, o que a própria China adotou a partir das 4 modernizações do Deng Xiaoping. Era um país muito agrário. Até hoje, em torno de 46%, 47% da população chinesa ainda é rural. E aí eu estou tomando por referência o que o Deng Xiaoping lançou nas 4 modernizações de 76, quando ele assume. Então, quer dizer, para aqueles padrões que as próprias 4 modernizações lançaram, a China estava muito aquém. Professor Caio, o senhor usou a palavra miserável, eu queria entrar junto com o senhor nessa expressão, sair em defesa da expressão, porque o Mao Tse Tung ele foi responsável pela morte em torno de 30 40 milhões de chineses durante o regime dele. Pela fome, inclusive. Pela fome. Né? Matou a maioria de fome. É porque assim, eu só faço uma ressalva para que não torne esse termo ideológico. Não, ele não é ideológico, ele é científico. O senhor é um príncipe perfeito. Sabe por quê? Muito bem porque ponderado. senão a gente vai criar aqui uma abertura para um proselitismo que não há. E cuidado, porque a minha palavra deve ser dimensionada, e como nós estamos num podcast, é um monólogo, né? Não tem aqui a abertura para um questionamento e a explicação. Então, a gente faz um pouco a vez daquele que poderia questionar para a gente já dar uma resposta, de modo a tornar científica e neutra a análise, mas não menos observada. Às custas da transformação interna chinesa, enfim, da construção das grandes obras de engenharia que o Mao Tse Tung se propôs a fazer, ele levou muito chinês para a cova, né, Sem professor? dúvida, não tem dúvida quanto a isso, né? E o que a China vem conquistando na melhoria da sua condição de vida e do IDH nos últimos 20, 30 anos é algo... Gente, aquela aula de história nossa, aquela aula de geografia, ela mudou. Não dá para falar mais que esse relógio que você usa tem um sangue chinês nele. Calma, porque a conquista do trabalhador médio chinês, mesmo no campo, nos últimos 10 anos, talvez 15, é uma das maiores conquistas em percentual do mundo. É verdade. A China estabeleceu padrões de cidades, a China estabeleceu padrões de tecnologia e distribuição de riqueza. Agora, para isso, teve um custo. Aí eu concordo, tem um custo, mas esse custo foi observado em vários países do mundo, e os europeus, para estar no que estaram, rebentaram o mundo, né? Para estar onde estão, rebentaram o mundo com o neocolonialismo, e o Brasil arrebenta até hoje, né? Nossos parceiros latino-americanos e o próprio brasileiro, para ter os seus padrões de riqueza, e os Estados Unidos rebentam o mundo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente entender que a China é um ponto fora da curva, sim. Eu percebo não dá para pensar diferente disso. Ao longo dessa história, desses últimos 150 anos, para o país se tornar um império, uma potência mundial, ele tem que exercer uma zona de influência em algum continente que naquele momento é a onda da vez. Não tem como. O finado professor Eduardo Said, professor de ascendência árabe, mas foi professor de Harvard, ele tem 2 obras clássicas para a história, para a geopolítica, uma chamada Orientalismo, em que ele faz uma análise muito massa, porque ele subverte, ele traz de lá para cá o olhar. Então, ao invés de falar de ocidentalismo, fala de orientalismo. E a outra obra dele, que é até mais famosa do que o orientalismo, é um best-seller, chamado Cultura e Imperialismo, no qual ele justamente trabalha essas questões do imperialismo, né, a importância dele para o capitalismo. E no outro estudo, artigo, o professor, um artigo que eu li dele, na verdade uma resenha do artigo, inclusive li somente umas 4, 5 páginas, ele fala que o mundo não suportaria, o mundo hoje, 2 potências com tamanho potencial de riqueza e destruição do que diz respeito ao ecossistema, consumo de reservas naturais, do que os Estados Unidos e a China. E se você pensar que o primeiro PIB do mundo tem 28 a 30 trilhões e o segundo PIB do mundo tem 18 a 20, gente, eu trabalho com 28 e 18, mas tem gente que fala 30 e 20, então fica aí. Uhum. E que a terceira economia do mundo é o Japão,
que tem 4,3 trilhões. Na atualização, o Japão caiu para a quarta agora. Quarta. Então, a Alemanha passou o Japão. A Alemanha passou. Então, fica ali, o Japão e a Alemanha. E a Índia foi para quinto, né? Me chama muita atenção ter dois países do sul global, ou emergentes, ou de outras esferas de influência de cultura no ranking das 5 maiores economias. Mas você sabe o que está precisando no mundo? De um geógrafo, um geopolítico, ou historiador, ou pensador, redimensionar o modelo de produção para entender que a China e a Índia fazem no mundo hoje uma junção entre o tamanho potencial de produção fordista com a adequação da qualificação e especialização da mão de obra e tecnológica do toyotismo. Para nós entendermos que eles já estão operando no modelo misto. Indústria vertical está sendo chamado na atualidade, né? A fábrica da BYD é um exemplo perfeito disso. Não trabalha com sistema de estoques e ela fabrica, produz todos os componentes que o automóvel precisa, desde a base até o produto pronto para o consumidor. Mas consegue uma produção num ritmo nunca visto. Vende 5 vezes mais do que os automóveis Ford. Nunca visto. Toyota, inclusive. Eu vi uma análise dizendo que o toyotismo pode estar chegando ao fim. Seria simbólico se acontecer. Então, o que vem para substituir? A indústria vertical chinesa. É a indústria vertical, o nome. Indústria vertical. Caião, voltando para a América do Norte, lá no início do século XX, entre 1901 e 1909, por ali, nós tivemos o Teddy Roosevelt, né, o presidente Theodore Roosevelt. E o Theodore Roosevelt, ele desenvolve uma política externa. Eu quero usar aqui, a primeira vez no nosso diálogo, a expressão doutrina, regras. As regras que os Estados Unidos vão adotar para expandir a sua influência. A política do Big Stick, ela inicialmente previa a expansão da influência para a América Central, Caribe, mas acaba dominando a América do Sul ao longo do tempo. Põe aquela imagem de novo para nós. Esse indivíduo com esse bigodinho avantajado aí, chamado Theodore Roosevelt, ele vai ser um homem síntese de uma política que já vinha sendo desenhada desde o fim da Guerra de Secessão. Ele vai ser um dos seguidores do seu mestre. O primeiro New Deal é dele, né? O primeiro novo acordo. O primeiro novo acordo mas sem o keynesianismo. Sem keynesianismo. Não existia keynesianismo ainda, né? Em 1919 é a teoria do Keynes. Então, ele já tem uma noção de Estado intervencionista. Ele redimensiona o porrete. Cuidado que a figura do tio Sam é redimensionada. O tio Sam é uma caricatura do Lincoln. Tem um porrete, que é o Big Stick, o grande porrete, com uma frase emblemática da doutrina Monroe chamada América para os americanos. Então, ele vai pegar a frase da doutrina Monroe e ressignificar para o Big Stick. Cuidado que não é doutrina Monroe, é Big Stick. E tem um discurso dele na corte americana de 1904, porque isso aí que o Pickles colocou é interessante, por quê? Porque isso aí é a decisão da corte americana. Põe lá mais em cima, por favor, Pickles. Naquele primeiro texto, né? A decisão esse mesmo. No texto original. Olha lá. Posso ler para o senhor? Pode. Esse aí é um discurso do Theodore Roosevelt em 1904 no Congresso. Tudo que este país deseja é ver os seus vizinhos estáveis, ordeiros e prósperos. Qualquer país cujo povo se conduza bem pode contar com a nossa calorosa amizade. Ou seja, vamos organizar os nossos vizinhos, né? Quem precisar dos Estados Unidos, ele apoia. Se uma nação demonstrar que sabe agir com eficiência razoável e decência em assuntos sociais e políticos, se mantiver a ordem e cumprir suas obrigações, ela não precisa temer a interferência dos Estados Unidos. Isso me faz lembrar muito a situação que ocorreu em Cuba, né, que se arrasta até hoje, que ocorre atualmente na Venezuela e que ocorreu também no Panamá. Isso. E tem o complemento dessa fala que diz mais ou menos assim: caso um país atente contra o capitalismo e a democracia, receberá a intervenção dos Estados Unidos, como deverá ser feito
por qualquer outro país não civilizado por uma nação civilizada. Ele diz assim, ó, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe pode forçar os Estados Unidos, ainda que relutantemente em casos flagrantes de tais erros ou impotências, ao exercício de um poder de polícia internacional. Então, aí ele já se coloca como defensor de uma estrutura imperialista. Fantástico. Ele aí, em 1904, já está balizado, autorizado, legitimado por uma decisão da Suprema Corte Americana em 1901. Põe lá para mim a decisão. Até nesse fato ele é democrático, né? Ele espera a Suprema Corte primeiro autorizar. O senhor quer o discurso de 1901? Não, eu quero aquela decisão da Suprema Corte de 1901, que nós selecionamos, e que eu considero interessante. Sobe um pouquinho. Olha lá. A decisão da Suprema Corte. A partir de 1901, uma série de processos, sendo mais célebre o caso Downes e Bidwell, a Suprema Corte decidiu a favor das ambições imperiais do governo. O tribunal estipulou que, sobre os territórios não incorporados, entendam, territórios que não são ligados diretamente aos Estados Unidos, não incorporados. São independentes, mas recebem a influência americana, né? Sim. A influência sobre o governo. Exatamente. Tipo Fulgêncio Batista em Cuba. Isso. Criou-se a distinção jurídica entre territórios incorporados, destinados a virar estados, e não incorporados, ilhas administradas de forma colonial. E aí nós temos ilhas na América Central, no Pacífico Sul. E quais seriam os territórios incorporados? Alasca, Havaí. Compreendem? Olha lá, aplicação parcial da Constituição. A Suprema Corte determinou que os direitos constitucionais americanos não se aplicavam automaticamente aos povos desses territórios. Então, que os princípios do liberalismo, da democracia, dos direitos e garantias individuais não se aplicavam aos povos conquistados, dominados, ou que deveriam ser. Poder plenário do Congresso. Ficou decidido que o Congresso americano tinha total soberania para governar essas posses estrangeiras, a definir quais direitos civis conceber ou negar aos seus habitantes. Ou seja, a Suprema Corte autorizou Porto Rico, Porto Rico, Ilhas Virgem, Samoa Americana, autorizou Guam, autorizou os Estados Unidos a estabelecer, entre aspas, protetorados, que seriam os territórios não incorporados, e os incorporados, Alasca, Havaí, seriam, na verdade, os estados americanos. Olha como legitimou esse processo. Aí, gente, aí eu sou obrigado a dizer. Em 1898 começa a Guerra Hispano-Americana, que é hispano-cubana. Cuba está lutando pela sua independência. Quem vai defender Cuba na independência? Estados Unidos. Estados Unidos tinha muito negócio em Cuba. A United Fruit Company tinha vários negócios em Cuba, muitos empresários americanos eram donos de fazendas cubanas. Me faz lembrar aquela expressão República das Bananas, que faz alusão, referência aos países produtores de commodities, né? Bens primários destinados à exportação, mas nesse caso exclusivamente eram gêneros tropicais, laranja, banana, cana de açúcar, tabaco. Né? Tabaco. Ou seja, Cuba. Cuba é uma das maiores produtoras de cana de açúcar do mundo. E de tabaco também. Então, fechamos. Vamos aí. Aí o que acontece? Cuba se torna independente da Espanha, porque os Estados Unidos compram a briga, então a guerra fica hispano-americana. Estados Unidos pega as Filipinas, Estados Unidos pega áreas na Polinésia Francesa, que eram possessões espanholas, e os Estados Unidos consolida a independência de Cuba. Carlos. O maior líder da independência cubana é José Martí, autor, poeta, independência de Cuba, autor, poeta de vários poemas, mas um de chamado Guantanameira, que tornou-se um hino, né? Um símbolo da independência caribenha, Carlos, que é Guantanameira. Quero te trazer aqui um pouco numa análise espacial, porque o senhor está falando aí, eu estou aqui achando tudo incrível, né? Olha para esse mapa, vem todo mundo comigo, vamos interagir com ele. Nós temos aqui, ó, acima, os Estados Unidos, né, ao norte. E aqui, ó, para baixo a América do Sul, Venezuela, Colômbia, as Guianas. E a América Central, entre esses dois continentes. E se a gente olhar do ponto de vista espacial, a América Central ela está muito mais apontada para os Estados Unidos do que para a América do Sul, do que para o Brasil. Se a gente olhar no mapa mais amplo, por que o Brasil não se inclui nessa política? Porque você tem floresta amazônica, Cordilheira dos Andes,
funcionando como barreiras naturais. Os países que estão ao norte dessas barreiras naturais, zona de influência dos Estados Unidos. Quem são? Colômbia, Venezuela. Agora, mais recente, a gente tem aqui a Guiana. Né? Guiana inglesa, a principal parceira comercial dos Estados Unidos na exportação de petróleo. Recentemente eu li um texto que afirmava que a Guiana cresce em média 27% ao ano por causa do petróleo. Então, em termos espaciais, quando a gente olha para o mapa, assim, a América do Norte e o norte da América do Sul, eles estão mais direcionados para os Estados Unidos do que para a política externa do Cone Sul, né? Exatamente. Ele tinha que controlar essa região para ele controlar o mundo. Isso, excelente análise. E é geoestratégica, geopolítica e histórica, por assim dizer, porque virou histórica. Né? E assim, olha lá, Cuba, ó Havana, fica a pouco mais de 200 quilômetros da Flórida. Pertinho. É um voozinho, tá, gente? É um voozinho, olha lá, ó. O Miami lá, ó, Flórida. Muita gente olha tentou atravessar isso aí com bote inflável. Exato, com isso aí havia demais. Aí tem uma ilha lá. Aquele filme Scarface mostra, né? Mostra, os cubanos Scarface. Sendo enviados para Miami. Aí tem uma ilha lá chamada Guantánamo. Você consegue achar Guantánamo? Consigo, a prisão americana de alta segurança. Isso. Porque Guantánamo foi adquirido quando, gente? Vocês têm que entender que Guantánamo era Cuba, né? E Guantánamo foi adquirido em 1901. Guantánamo. Em Guantánamo encontra-se preso, nesse momento, o idealizador do 11 de setembro, né? O Khalid Sheikh Mohammed. Isso. E Guantánamo é uma ilha perto da ilha. Ela tem mais ou menos 116 quilômetros quadrados. É uma ilha perto da ilha, ela está na Baía de Guantánamo, mas é uma ilha, território americano em Cuba. Moral da história. Em 1901, um senador americano chamado, se eu não me engano, John Platt, P-L-A-T-T, Platt, da emenda? Propôs a emenda Platt. Bom, o que a emenda Platt definiu? O que ficou definido com a emenda Platt? Que Guantánamo seria um território americano dentro do território cubano, próximo, e que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente em Cuba sempre que necessário, sempre que os governos cubanos atentassem contra a influência americana. A influência, os interesses, a hegemonia americana. Terrível. Isso é exemplo clássico do Big Stick. A construção, a independência e a construção do Panamá é exemplo clássico do Big Stick. A compra do Brasil, a compra do Acre pelo Brasil é influência clássica do Big Stick, porque quem intermediou a compra e o pagamento da indenização e a construção da ferrovia, que nunca terminou, que é a Madeira Mamoré, foi o Theodore Roosevelt. O custo humano dessa construção foi terrível, né? Morreu milhares de mortos, milhares. E depois a estrada de ferro não foi utilizada. Nunca foi concluída. Hoje em dia tem algo em torno lá, se eu não me engano, de 70 quilômetros dela, para turismo, se eu não me engano, no estado do Amapá. Para turismo. E aí, o que acontece? A Ferrovia da Morte nunca ficou definida. Essa intervenção dos Estados Unidos na compra do território do Acre pelo Brasil ficou conhecida como arbitragem, né? Um tipo de arbitragem internacional, né? O Barão de Rio Branco intermediou, mas teve, por parte dos Estados Unidos, o selo, o carimbo, que permitiu aos Estados Unidos se tornar um país árbitro nesse processo. Inclusive, Caius, ali já tinha, né? O Uruguai surgiu nessa... A arbitragem do Uruguai foi na mesma época? Não, também? o Uruguai é de 1828, com a Guerra Cisplatina, criou a República Oriental do Uruguai. Um pouco antes. Tem uma questão de Palmas, lá no sul, que pega um pouquinho de território do Uruguai e Argentina, mas que não é nessa A arbitragem foi europeia, então, no Uruguai? Foi europeia, inglesa. Foi europeia. Inglesa. Então, muito interessante, porque entre a criação do Estado tampão Uruguai e a anexação do Acre, nós temos duas intervenções internacionais, duas arbitragens. A primeira mostrando a influência europeia sobre o continente e a outra, poucas décadas depois, lá no caso do Acre, já a arbitragem americana. Isso, mas a substituição no da influência europeia pela influência americana. Exatamente. Mas o Tratado de Utrecht 1 e 2 também, o Utrecht, na Holanda, também tem essa arbitragem europeia. Fantástico. Então, quer dizer... 1713 e 1715, né? Exatamente. A primeira foi com a Espanha, em 1713, e a segunda foi com a França, ou o inverso, né? Para definir lá em cima as fronteras do Oiapoque.
Exatamente. Exatamente. No Fantástico. nosso querido Amapá, Roraima ali, local que eu quero visitar. Que ainda depois conhecer. o Napoleão quis reivindicar, né? Exatamente. Quis jogar para baixo, né? E isso aí era tarde. Portugal não aceitou e consolidou as fronteiras entre Brasil e Guiana. E daí a aliança de Portugal também com a Inglaterra, porque a Inglaterra era opositora do Napoleão. Então Portugal vai usar isso como mecanismo para sedimentar seus interesses ao norte. Uma aliança com os ingleses. E o Napoleão fez exigências, né? Eu quero que você devolva a região das Guianas para mim, aí eu já controlo Roraima e o Amapá de uma vez. Isso. E eu dou para Portugal controlar a ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, e os 7 povos das Missões, né, na fronteira com o Uruguai. Isso. Fantástico. Mas aí na aliança dele com a Espanha, Com a né? Espanha. Quer dizer, já tem ali... Já existia Uma essa... exigência dele com a Espanha, né? Porque isso aí é o Tratado de Badajoz. Badajoz, Paz de Badajoz. Paz de Badajoz. Porque aí já é de 1803. Que não altera nada no Brasil. Não altera, porque volta à mesma configuração de Madrid. Fantástico. Então os 7 Fantástico. povos fica para o Brasil e o Sacramento fica para a Espanha. 1777. 1750 Madrid, 1777 Santo Santo Ildefonso. Ildefonso, aí 1803 Badajoz na revisão. E 1903 o Acre. 1903, 1904 com o Tratado de Petrópolis, exatamente. 3, 4 começou a questão do Acre. Fantástico. Então Caião. assim, só para dizer que também os Estados Unidos agiu no Brasil, viu, gente? O Big Stick esteve no Brasil de maneira leve. Quando termina o governo do Theodore Roosevelt, ele vira expedicionário. Eu não sei se vocês sabem, mas Ele veio ao Brasil. Ele veio para o Brasil fazer a expedição junto com o Marechal Cândido Rondon. E ele adoece, ele contrai uma doença nessa expedição, volta para os Estados Unidos e morre. Eu li isso na biografia dele, Caião. Como decorrência, morre tempos depois, mas como decorrência das doenças. E ele tinha um projeto de um amigo dele, né, junto com um amigo dele. O amigo dele chamava-se Henry Ford, para criar uma cidade na Amazônia e criou o Fordlands. Fordlands. E que foi um fracasso total. Hoje tem uns escombros lá. Abandonado. Galera né? que gosta de pescar, tem um rio bom lá chamado Rio Roosevelt, para pescar tucunaré-açu de 70, 80 quilômetros. É um sonho ainda do professor ir pescar no Rio Roosevelt. Caio, Que é em homenagem ao Theodore, não é o Franklin, é o Theodore, do Big Stick. então antes de você se tornar, você Estados Unidos, de você se tornar uma potência mundial, é preciso consolidar a hegemonia regional, é preciso consolidar, antes de mais nada, internamente a identidade do povo, da nação. Aí essa identidade nacional está ligada à Guerra de Secessão. Com a formação da nação, tem um marco, Guerra de Secessão. A questão da abolicionista vem à tona, a questão do preto vem à tona, a questão do black americano vem à tona, e a Guerra de Secessão é um marco. Aí, depois que você sedimenta essa ideia, pronto, somos americanos com todos os problemas, kkk, supremacia branca, perseguição, mas nós estamos aqui. Os pretos americanos querem estar nos Estados Unidos, não querem em outro local. Então, depois disso, e depois de toda essa reforma política e econômica, vamos expandir. Agora, olha o tanto que eles são pragmáticos. Caio, e enquanto isso estava ocorrendo, o mundo caminhava para uma primeira guerra mundial na Europa, né? Como o Eric Rubensbaum fala lá na Era dos Extremos, a primeira e a segunda guerra mundial foram guerras europeias. Europeias. Então, estoura em 1914 a guerra na Europa. E os Estados Unidos, de certa forma, ele adotam uma diplomacia durante a guerra de relação com a Europa, mas ao mesmo tempo de consolidação da influência na América. Ele aproveita esse espaço, né? Aproveita e utiliza uma posição de neutralidade. Fantástico. O presidente Woodrow Wilson defende a neutralidade até o último momento. Um dos embates governamentais internos mais interessantes da história dos Estados Unidos é a queda de braço entre o Senado e o Woodrow Wilson, né? Sobre a entrada ou não no conflito. Exatamente. Ou então as decisões dos Estados Unidos, apoiar as decisões tomadas pelo Tratado de Versalhes, né? Que ele recusa, né? Ele recusa porque quando os Estados Unidos entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, que eram os aliados. Então, tinha os aliados e a aliança. A Tríplice Entente eram os aliados. Quando ele entra ao lado da Tríplice Entente e garante a vitória... Inglaterra, França e Rússia, né? Inglaterra, França e Rússia. A Rússia tinha saído da guerra, né? 17 para ver a Revolução, Isso, né? Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia sai da guerra 17 e os Estados Unidos adentra com uma força exponencial que desequilibrou a guerra e garantiu a vitória à Tríplice Entente. Lembrando que a guerra
gera uma pressão sobre os Estados Unidos em relação à exportação de produtos industriais, né? Vamos fomentar a guerra, vamos abastecer a Europa. A Europa. Né? E... Ele é neutro até certo ponto, mas ele ganha dinheiro vendendo produtos para a guerra. Esse né? é o questionamento da Alemanha, né? Tem historiadores que falam que os Estados Unidos saiu da 13ª, outros falam nona, para a primeira economia mundial em 4 anos, né? Economia de guerra. Então você imagina o Brasil, que hoje é, sei lá, nono, oitavo? O Brasil caiu para a 11ª. 11ª agora. Ranking. Então o Brasil, que é 11º maior PIB mundial, mas perto do oitavo. O que me consola sobre o Brasil nesse último ranking é que, enquanto as economias que figuram entre as 10, economias tradicionais da Europa, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, enquanto essas economias congelaram ou pararam o seu desenvolvimento, Brasil, Índia, China, os países emergentes continuam crescendo nos próximos anos. Então, existem estudos que apontam para o Brasil voltar para o posto de talvez 7º, 8º lugar nos próximos 2 anos. Porque até ali até a Itália tem um caminho mais tranquilo, né? A não ser que a Europa faça uma outra guerra, eles vão perder posição no ranking das maiores economias globais nos próximos anos. Principalmente para países como Brasil, Índia, já perdeu para a Índia. Um espaço para crescer. Exatamente. Excelente. Caião. Então, os Estados Unidos, aí o que acontece no final da Primeira Guerra Mundial? O Woodrow Wilson se coloca na posição de alguém capaz de propor uma solução hegemônica ao mundo. E aí ele propõe os 14 pontos, né? Os 14 Primeiro pontos ele recusa o Tratado de Versalhes, recusa fazer parte da Liga das Nações, né? Ele assina, mas depois recusa fazer parte, né? Para mim, os 14 pontos de paz, eu sempre dou aula assim, eu resumo ele em 2 pontos. O Roosevelt propõe uma paz sem vencedores. E ao invés de fazer pagar, ele propõe a reconstrução, né? Ele propõe a não retaliação de guerra. E ele faz isso na Segunda Guerra Mundial, quando ele reconstrói a Alemanha e o Japão, né? Plano Marshall e aí Plano os Estados Colombo. Unidos já toma essa medida. O que o Wilson propõe na Primeira Guerra, em questão da reconstrução, ainda vai. Né? Tem uma ideia ali de restabelecer as economias. Não punir. Ele falava, se punir, vai ter uma guerra Coloca piorada. essa fotografia para nós, tá, Alisson? Esse é um dos momentos mais emblemáticos, ali por volta de 1918, 1919, no apagar das luzes, né, da Primeira Guerra Mundial, Conferência de Paz de Paris. Nós temos os 4 grandes líderes, né, decidindo o final da guerra e o futuro do mundo, né? O David Lloyd George, representante da Inglaterra, o Vittorio Emanuele. Eu acho a participação dele aí, nesse momento da conferência, decidindo o futuro do mundo, muito controversa, sendo que a Itália contribuiu para fazer a guerra, né? Não acho justo que a Itália participe dessas decisões agora, sente ao lado desses líderes agora. Mas a história registrou tudo, né? O George Clemenceau, da França, e o Thomas Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, na Conferência de Paz em 18 e 19. Eles vão produzir pelo menos uns 4 tratados, documentos muito importantes. O Tratado de Versalhes é um deles, o Saint-Germain-de-Laye, o Tratado de Lausanne, que vem um pouco depois, de 1923. Depois de Lausanne. Tem Sèvres também. Lausanne. Neuilly, na Bulgária, que vai definir sobre a questão do leste europeu. E o Trianon, né? E o Trianon para a Hungria, que Hungria. Desmonta, na verdade, o Império Austro-Húngaro também. É a Áustria e a Hungria que perde território, né? Território. Que vira um pedacinho da Itália, Exatamente. né? Itália, o Istrio. A Itália que consegue, mesmo fazendo a guerra, unificar-se e pegar mais território, né? O Istrio, o Tirreno e o Tirol. Processo de unificação da Itália. Exato. Continua ocorrendo depois da guerra. Uhum. Bom, eu tenho um trecho aqui, professor, do Tratado de Versalhes, que ele fala sobre a maneira como os países da Entente queriam responsabilizar a Alemanha e os seus aliados pela guerra que eles causaram, né? Deixa eu colocar ele aqui, Thalisson, só um minutinho. Versalhes. Eu gostaria de ler, principalmente essa segunda parte,
na verdade, a 8ª parte, o artigo 231 sobre as reparações, que diz assim: os governos aliados e associados declaram e a Alemanha reconhece que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os prejuízos que sofreram os países aliados e associados e seus cidadãos, como consequência da guerra que foi imposta pela agressão da Alemanha e de seus aliados. Bom, os Estados Unidos discordam dessa parte, né? Não vamos retalhar a Alemanha. O presidente Wilson foi um visionário no sentido de que a retaliação levaria a um outro conflito, porque ele achava que a guerra não estava sendo resolvida e que, na verdade, o que tinha que haver era uma reestruturação do capitalismo e uma partilha mesmo. Porque a partilha afroasiática, a Conferência de Berlim, sedimentou a hegemonia anglo-francesa. Só que a Inglaterra e a França não queriam largar o osso. Mas os europeus poderiam aceitar um americano palpitando no futuro? Nunca. É um novo rico. Chegou agora. Morreu o quê? O que morreu? 200 e poucos americanos, 200 e poucos mil. Morreu 22 milhões europeus. Morreu 2 milhões e 400 ingleses, morreu 6 milhões e tantos de franceses, aí morreu mais um tanto de milhão de alemães. Eu falei, quem é você para dizer para nós? Você chegou agora, quer sentar na janelinha. Dizem que não havia nenhum membro do Senado, né, do partido do Wilson na conferência, né? Ele viajou sozinho, com a comitiva pessoal. Isolado. Ou seja, o governo dos Estados Unidos se posicionava contra a Conferência de Paz de Paris e o Tratado de Versalhes e tudo que ele viria e ameaçou, representar né? depois. Ameaçou, né? forte, né? Dizendo, ameaçou forte, falando, nós não vamos adentrar na Liga das Nações se houver a decisão pela retaliação. Ok. Beleza? Beleza. Vamos deixar a política da boa vizinhança para a próxima? Fechou. Eu acho que é melhor, né? Nosso episódio 2? Episódio 2, nós vamos trazer da Segunda Guerra até os tempos atuais. Fantástico. Fizemos uma reconstrução aí um pouco da história dos Estados Unidos, falando um pouco dessa política expansionista e como que a ideia da política externa está ligada a ajustes internos que perpassam por questões culturais, religiosas, políticas, econômicas. Então, a política externa ela não é isolada de um contexto que não amplo de paradigmas, de categorias históricas, geográficas, antropológicas, sociológicas, religiosas, que compuseram esse povo. Fantástico, Caião. Vale ressaltar também que no próximo episódio nós vamos falar sobre as relações com a China, a diplomacia do ping-pong, a geopolítica durante a Guerra Fria, Kennedy, Nixon, Reagan, que são outras personalidades muito chave nesse processo de consolidação da hegemonia americana na segunda parte do século XX, né, Caião? Excelente, maravilha. De antemão, muito obrigado pela oportunidade que o Protágoras está nos dando de participar desse podcast. Obrigado de novo, meu amigo, companheiro, né? É uma honra, meu irmão. Picos. E estamos aí, vamos estar na próxima juntos aí para a gente trabalhar mais sobre essa política externa, desenvolver mais a questão da história, pegando a Segunda Guerra como eixo, evoluindo a Guerra Fria e falando da nova ordem pós a queda do Muro de Berlim, a desintegração da Comunidade dos Estados Independentes, para a gente bater um papo até os tempos atuais. Valeu? Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, galera. Com Deus. O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional.